Duran para uma outra expectativa do dia, e essa está relacionada ao conclave. A escolha do próximo Papa. Seguimos com essa pergunta para Pedro Duran até a definição dos cardeais. Quem será o próximo Papa, Pedro Duran? Temos nesse momento, lá no Vaticano, os cardeais reunidos. Expectativa é que seja anunciada ainda hoje uma data para o início do conclave. Aquela reunião dos cardeais para essa escolha. É isso, Carol. Vou pedir até para o Ricardinho botar nossa trilha de suspense aqui para a gente falar um pouco mais da expectativa hoje de quem vai ser o próximo Papa. Isso porque o nosso candidato de hoje, ele tem algumas características. Ele é o número 1 em muitas casas de apostas, é o escolhido ou indicado pelo ChatGPT para ser o próximo Papa, como se estivesse algum peso. É alguém que tem uma capacidade de interlocução muito grande entre as alas moderada, conservadora e progressista da Igreja Católica e do Colégio Cardinalício, e teve um papel importante não só nesse início, nessa preparação das Novendiales, mas também nas homenagens ao Papa Francisco. Pietro Parolin, chamado por muitos de vice-papa ou o número 2 do Vaticano, secretário de Estado do Vaticano, é o nosso candidato de hoje apresentado em quem será o próximo Papa. O Parolin tem um perfil diferente dos outros candidatos, Carol, porque ele é um sujeito muito mais da diplomacia, muito mais discreto, muito mais atuante para trás das câmeras do que para frente. Aliás, já ocupava um cargo na diplomacia do Vaticano no governo de Bento XVI. Quando Bento XVI era Papa e teve seu pontificado, o Parolin tinha uma espécie de representação diplomática, depois foi mandado para a Venezuela, sob Hugo Chávez, teve uma participação importante naquela época. A gente separou aqui os atributos do Pietro Parolin, o secretário de Estado do Vaticano, que é o candidato apresentado hoje. 70 anos, ele que é italiano, secretário de Estado do Vaticano. A gente sabe que ser italiano é algo que pesa a favor, há um movimento ali para devolver a igreja para os berços dela, que é justamente a Itália. Ele é uma referência na cúpula da igreja, isso num conclave que você tem opiniões muito divididas, cardeais que não se conhecem, cada um de um canto do mundo, pode pesar a favor dele. Por quê? Porque ele vira uma referência, todos conhecem o Pietro Parolin. E ele tem um perfil conciliador, ele não é um cardeal ultraprogressista, não é um cardeal conservador, ele está numa linha moderada. E sem esquecer que o Papa é chefe de Estado, então esse perfil conciliador de fato casa com a função. Exatamente, o Papa tem uma função pastoral, que é efetivamente de ser líder de 1 bilhão e 400 milhões de católicos no mundo, e tem uma função política, que tem a ver com a diplomacia, tem a ver com a participação nas guerras. O Vaticano se intromete muito, no bom sentido, na tentativa de promover a paz em muitos conflitos mundiais. E alguns desses personagens tiveram uma participação importante em alguns deles, como mostramos o Mateus Upp, que teve uma participação na Guerra Civil de Moçambique, por exemplo. O Pietro Parolin na Venezuela também teve um envolvimento. Então são elementos que ajudam a construir essa imagem papável dos candidatos. Mas tem duas coisas que pesam contra o Parolin. As relações com a China. Ele foi o costureiro de um acordo realizado com o governo chinês sobre a nomeação de bispos. Um acordo que para muitos da igreja é questionável e é criticado. Por quê? O governo da China passou a nomear bispos por conta própria. E a Igreja Católica, numa articulação política para evitar uma cisma, uma racha, um rompimento com o governo chinês, passou a construir um diálogo, fazer acordos. Esses acordos foram sendo prorrogados e até, às vezes, depois aceitar, normalizar e assinar embaixo dessas nomeações. Esse relacionamento do Vaticano com a China é um relacionamento muito sensível, muito estremecido, inclusive com uma retomada de uma conversa durante o pontificado de Francisco. Sim. Em 2018, a assinatura desse acordo e que buscou um entendimento entre o Vaticano, entre a Santa Sé e o país. O Papa Francisco nunca visitou a China, mas deixava muito clara, muito evidente a sua vontade.
Sim, porque eles trabalharam com uma ideia de Igreja Católica unida, essa desunião dentro da Igreja Católica, que já foi separada ao longo das décadas, dos séculos, em muitos pedacinhos, ela prejudicaria essa comunidade católica mundial. E essa atuação ela não foi só na China, ela foi no Vietnã também. O Parolin também teve participação nesse processo. E tem um outro problema para ele, que é a lacuna pastoral, que é apontada por muitos como uma questão que pode prejudicar a corrida do Pietro Parolin. O Parolin não é um cara carismático, o Parolin não é um cardeal que tem um potencial de mover massas e legiões. O Bento XVI também não era visto dessa forma. Então, ele é muito mais visto como um articulador político, um diplomata, do que um evangelizador, como a Igreja Católica gosta de chamar. 2 pontos aqui que são importantes para observar nessa corrida de Pietro Parolin à cadeira, ao trono de São Pedro. E a gente separou, inclusive, um trechinho de uma entrevista do Parolin para a CNBB, falando um discurso um pouco parecido com o discurso de Jorge Bergoglio, o Papa Francisco. A gente vai ouvir, depois a gente comenta. Noi confidiamo nello Spirito Santo e lo Spirito Santo è una realtà creativa, ha saputo sempre far sorgere nella Chiesa risposte adeguate alle necessità dei tempi. Per questo noi non lo dobbiamo mai dimenticare, ecco, perché dimenticare questo vuol dire vivere in una dimensione puramente orizzontale, senza questa dimensione di fede che deve caratterizzarci. Quindi questa creatività, no, che deve caratterizzarci. E poi appunto in riferimento all'ultimo tema, il tema della missione, la capacità di accogliere. Ecco, se la Chiesa diventa una casa accogliente, ecco, dove ognuno si sente a proprio agio, dove ognuno sente che i suoi dolori, le sue sofferenze, il suo vissuto, anche se è difficile, complicato, ma è accolto, ecco, può diventare veramente quella forza di attrazione, perché ricordiamo che Papa Francesco, seguendo Benedetto, dice che la Chiesa non evangelizza, non compie la sua missione per proselitismo, ma per attrazione. Você vê como é um discurso que em alguns momentos ele parece com o discurso do Francisco, mas ele resvala também no discurso do Bento, de uma igreja acolhedora, de uma igreja que não olha para as diferenças, de uma igreja que não divide as pessoas em castas, em grupos. É uma igreja que abraça, uma igreja como família. Muito embora ele tenha essa visão, essa leitura, ela está muito mais ligada a uma ala moderada do que a uma ala conservadora, do que uma ala progressista. Quando a gente olha para a ala conservadora, a defesa é de uma igreja que é muito reflexiva e exercita dentro da reflexão os princípios da igreja lá de trás. Por isso que alguns integrantes dessa ala defendem missas em latim ou padres virados de costas para as pessoas, porque isso faz parte das origens da igreja. Então, são muito alinhados com os dogmas, que são as verdades incontestáveis da igreja. Quando a gente olha para a ala progressista, Carol, a defesa da ala progressista é de abrir a igreja. Não de fechar a igreja, mas de abrir a igreja para povos diferentes, para a inclusão de mulheres, para a aceitação do público LGBTQIAP+. Então, esse movimento todo, ele encontra um ponto pacífico na ala moderada, que é como se fosse andar de lado com a igreja, consolidar alguns movimentos, mas manter essa igreja num rumo, num caminho que é um pouco do caminho que o Papa Francisco construiu. Então, Parolin, para concluir, pode acabar aglutinando uma parte dos votos conservadores, que são minoria hoje no conclave, que podem encontrar no Parolin uma figura menos progressista e, portanto, um ponto de fuga, uma adesão significativa do grupo moderado, daqueles cardeais mais moderados, e também um olhar positivo por parte dos progressistas, que entendem no Parolin uma possibilidade de continuidade, de confirmação do que fez o Papa Francisco no seu pontificado. Então, é um fortíssimo candidato. Bem, só saberemos
durante o conclave. Ainda não temos uma data de início, mas o conclave tem que acontecer entre 6 e 11 de maio, porque o conclave não pode acontecer 15 dias antes da morte a contar da data do pontífice e também não pode passar de 20 dias após a morte do Papa. Então, nesse período, o conclave tem que acontecer. Nesse momento, repito, cardeais reunidos agora lá no Vaticano. Por lá já nos aproximamos de 1h da tarde, horário local, para justamente definir quando terá início essa reunião dos cardeais para a escolha do próximo Papa. É uma escolha que não tem prazo, inclusive, para trazer uma definição, trazer esse nome do próximo Papa. A gente pode aqui passar dias falando sobre esse assunto, Pedro Duran. A única certeza que a gente tem é que ele começa entre o dia 6 e o dia 11, mas quando ele termina é uma grande incógnita. Então, podemos hoje dizer que o conclave deve começar na semana que vem. Agora, quando ele deve acabar, depende muito da articulação e da costura dos cardeais. Porque o conclave, ele é uma segunda etapa de uma reunião preparatória que já está acontecendo, que é uma reunião dos cardeais. Então, o futuro da igreja, para onde a igreja vai, como ela vai se comportar, começa agora. Pode ser, e isso fontes da igreja me diziam, que essa reunião preparatória ela seja um pouco mais prolongada para que o conclave seja menor. Ou seja, você desenha um perfil da igreja, de para onde a igreja vai, e no conclave você escolhe o nome que é capaz de cumprir esse requisito. Então, tudo vai depender também da evolução das negociações e das reuniões que são feitas lá agora. Já trago aqui uma informação que é importante para a gente observar. Os conservadores estão chegando unidos para essa reunião dos cardeais e eles podem apresentar uma resistência a escolher um nome que seja tão progressista quanto o Francisco, que é o caso, por exemplo, do Matheus Zuppi ou do Piazzavala, que a gente vai ainda falar aqui. Ou seja, a gente acompanha aqui, é um olho no Brasil, um olho no Vaticano, acompanhando as informações. Assim que tivermos uma definição, claro, vamos trazer aqui para você na CNN Brasil.